Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre o gênero textual, verbete de enciclopédia e vídeo minuto. Você sabe o que é um verbete? Sabe o que é uma enciclopédia? E um vídeo minuto? Você que é jovem deve saber muito bem o que é um vídeo minuto. Fica aí com o seu celular, gravando os vídeos, gravando as suas lives, né? Fazendo as lives. E aí você tá se apropriando desse vídeo minuto. É algo que você fala em 1 minuto, né? São informações muito básicas. Então, nós vamos descobrir hoje, juntos, o que é um verbete de enciclopédia e o que é um vídeo minuto, que são recursos muito importantes para o nosso dia a dia e nos trazem informações excelentes, importantíssimas para o nosso conhecimento, para a nossa formação. Como vemos, aqui temos uma imagem. Essa imagem me parece um globo, mas um globo em pedaços, né? E esses pedacinhos parecem um pouquinho com pedaços de quebra-cabeça. Você já deve ter jogado muito quebra-cabeça, né? E quando as peças não encaixam, é difícil. Mas quando elas se encaixam, elas formam um lindo quebra-cabeça. E o nosso conhecimento, ele é isso. O nosso conhecimento é a coisa mais linda. À medida que vamos nos informando e vamos transformando essa informação em conhecimento, a nossa vida vai se transformando. E é isso que o verbete e o vídeo minuto vem trazendo para a gente, que são agregando maiores informações e maiores formações à nossa vida. Então, nós vamos falar um pouquinho que essa imagem, ela nos reporta a esse conhecimento tão importante que precisamos ter, né? E a gente adquire esse conhecimento através de quê? Né? À medida que eu estou buscando, à medida que eu estou estudando, que eu vou procurando as informações na internet, eu vou me apropriando dessas informações. Mas essa informação só se transforma em conhecimento se você absorvê-la e transformá-la nesse conhecimento para a sua vida. E o verbete, ao longo disso aqui, nós vamos conhecer um pouco acerca do que é a enciclopédia. Essas duas imagens que eu trouxe aqui para você, né? Essa aqui é uma imagem de uma enciclopédia e nela nós podemos ver duas páginas. Uma onde vai trazendo mamíferos de todo o mundo, em que parece que eu tenho aqui um mapa mundi aberto e tenho alguns tracejados ali e formando o quê? O que é esse verbete então? O verbete, ele tem um destaque, né, para o nome da figura ou da imagem que eu tenho e é uma linguagem muito curta e muito clara do que é. Então, aqui eu tenho vários animais e tenho a referência desses animais. Onde eu posso encontrar esses animais? Então, isso é muito importante. O verbete, ele vem me trazendo informações que é curtas, mas que são básicas, são claras, objetivas, importantes. Do outro lado, na outra página, eu tenho os mapas. O mundo é muito grande, né? Então, mas dentro de uma única página, eu posso conhecer o mundo, que são os chamados verbetes. E eu posso transformar esse verbete, trazendo ele para o meu dia a dia, gravando um vídeo minuto, trazendo uma informação para o público ou para a minha vida. Eu vou gravar para a minha sala, para algum trabalho e vou levar para conhecimento dos meus colegas. Então, você pode fazer isso. Nessa brincadeira, você pode ir brincando com essa formatação de vídeo e tentando gravar em 1 minuto aquelas informações que você quer que o seu colega, a sua família fique sabendo.
Ainda tenho aqui uma explicação do que é esse verbete, do que é essa enciclopédia e conhecendo um pouco da enciclopédia virtual que temos, que é a Wikipédia. Vamos lá? Verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Mas fazendo um parêntese, eu preciso te informar que eu tenho verbete em dicionários, em glossários, mas nós estamos estudando o verbete em enciclopédias. Elas são organizadas em verbetes. Eles têm como objetivo apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem objetiva e impessoal. Podem conter gráficos, ilustrações e subdivisões para complementar as informações. Atualmente, há mais uso das enciclopédias virtuais, sendo a Wikipédia a mais conhecida. Ela é colaborativa, ou seja, todos podem editar e fornecer conteúdo, criando ou modificando um verbete, tornando assim o texto bastante dinâmico. A Wikipédia ela é bastante dinâmica porque ela me dá a oportunidade de agregar outras informações e levar ao público a conhecimento de outras pessoas aquelas informações que eu adquiri. E que você pode adquirir à medida que você vai fazendo as suas pesquisas, vai buscando conhecer sobre aquele determinado assunto que você gostaria. A leitura em um verbete enciclopédico, impresso e virtual também muda, uma vez que virtualmente ela não é linear e os hipertextos permitem que o leitor opte por diferentes caminhos e textos aprofundando o tema. O vídeo minuto, como já é chamado, o próprio nome diz, tem como objetivo homenagear, criticar, informar ou gerar humor, tendo um tempo determinado em torno de 1 minuto. Para a construção de todo esse conhecimento, a língua portuguesa ela é cheia de recursos linguísticos, divididas em morfologia, em gramática, em sintaxe. São todos esses nomes que parecem ser gigantes e que parecem dar muito medo, mas é que trazem a beleza da composição de um texto. E para que esse texto ele fique bonito, como o verbete precisa ser curto, objetivo e impessoal, é bom que nós saibamos quais são as palavras que devemos utilizar para a construção desse texto. Quais são esses recursos? Vou tratar com você hoje sobre 4 recursos básicos na construção desse verbete e desse vídeo minuto também, que é o sinônimo. O que é sinônimo? São palavras, unidades significativas da língua que têm um significado idêntico ou muito semelhante ao de outras. Por exemplo, carro é sinônimo de automóvel. Se eu disser, eu vou comprar um carro ou vou comprar um automóvel, eu estou dizendo que eu vou comprar a mesma coisa, seja usando a expressão carro ou usando a expressão automóvel. A elipse. A elipse é uma figura de linguagem da língua portuguesa que consiste na omissão de um ou mais termos de uma oração, sendo que estes são facilmente identificados a partir do contexto do texto. O nosso exemplo é o seguinte: chegamos cedo hoje. Então, se eu digo chegamos cedo hoje, deu para entender, foi clara a minha informação, mas eu omiti o termo, o pronome nós. Porque se eu disser também, nós chegamos cedo hoje, também fica claro e objetivo. Temos outros 2 elementos linguísticos que são muito usuais e muito importantes para conhecermos, que são os hipônimos, palavras de sentido específico
ou seja, palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que de outras. Por exemplo, azul e vermelho são hipônimos de cor. A cor é algo mais abrangente, que é os hiperônimos. O que é um hiperônimo? São palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos. Por exemplo, animais é hiperônimo de vaca e gato. Legume é hiperônimo de beterraba e abóbora. Então, se eu digo cor, cor é hiperônimo. E os hipônimos de cor é o quê? São as cores azul, vermelho, verde, branco, amarelo. A mesma coisa é se eu digo profissões. Quais são as profissões existentes? Vou citar alguns exemplos. Médico, dentista, professor, diretor, pescador, várias profissões. Qual que é a que você vai escolher? Quando você estiver mais velho e terminar os seus estudos, aí você pode pensar no que você vai escolher. Mas já vai analisando as profissões existentes, de repente você se identifica com alguma. E não esqueça que profissão é hiperônimo, né, de médico, dentista, advogado. Vamos agregar os nossos conhecimentos? Atividade 1. Estabelece relação de hiperonímia e hiponímia nessa ordem o seguinte par de palavras. Letra A, estrondo, ruído. Estrondo e ruído têm o mesmo significado, tá? Então são sinônimas. Letra B, pescador, trabalhador. Pescador é uma profissão, né? Trabalhador também é. Letra C, pista e aeroporto. O aeroporto é algo mais abrangente, porque a pista está dentro do aeroporto, né? Então seria o inverso, né? Letra D, piloto e comissário. Está dentro de profissões, né? Então, tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Letra E, aeronave, jatinho. A aeronave é algo bem maior, né? Porque dentro dela eu tenho o quê? Eu tenho o jatinho, tenho o avião de caça, o avião cargueiro, e o avião de passageiro, jatinhos particulares, né? E assim vai. Atividade 2. Leia o texto e identifique o hiperônimo e o hipônimo, respectivamente. A fauna brasileira é muito rica, mas o homem ainda não se deu conta disso. Todos os dias, árvores e flores morrem por conta da poluição. Então, qual que seria o hiperônimo? E qual que seria o hipônimo? O hiperônimo é fauna, né? Porque a fauna é algo mais abrangente, maior, que abarca várias situações. E ali eu tenho o hipônimo, que são as árvores, flores, os animais ali dentro, né? Também são os hipônimos, é considerado hipônimo dentro da fauna. Relacione a coluna de acordo com os sinônimos. Significativo, 1. Significativo, relevante. 2. Adversidade, dificuldade. 3. Criar, realizar. Ideia, instrução. 5. Método, maneira. Na segunda coluna eu tenho 1. Problema. 2. Conhecimento. 3. Processo. 4. Importante. 5. Fazer. Tenho as alternativas. Qual é a correta? A letra A tem os seguintes números: 4, 2, 1, 3, 5.
Letra B, 2, 4, 5, 1, 3. Letra C, 1, 4, 5, 2, 3. Letra D, 4, 3, 1, 2, 5. Letra E, 2, 1, 3, 4, 5. A resposta correta é a alternativa B. 2, a diversidade e dificuldade corresponde a problema. 4, ideia e instrução corresponde a conhecimento. 5, método, maneira, corresponde a processo. Significativo, relevante, corresponde a importante. E criar, realizar, fazer. Os hiperônimos de gato, rosa e amor são, respectivamente, letra A, esporte, órgão, sentimento. Letra B, insetos, mamíferos, veículos. Letra C, felino, flor, sentimento. Letra D, felino, sentimento, esporte. Letra E, felino, sentimento e órgão. Então, gato. O que é gato? Gato é um animal. Então, ele está na família dos felinos. A rosa. Rosa é o quê? É uma flor. E amor? Amor é um sentimento, né? Então, nós temos aqui a nossa alternativa é a letra C. Felino, flor e sentimento. Todas as frases abaixo representam a figura de linguagem elipse, é certo? Nós temos aqui, o que é a elipse? É a omissão, né? Então, a nossa alternativa é a letra D. Não tenho mais maisena em casa. Eu omiti o nome amido de milho, né? E fiz uma substituição aqui correspondente ao nome maisena. Porque no nosso dia a dia, quantas pessoas, as pessoas não fazem, compra um amido de milho. Aí elas dizem, fulano, traz uma maisena para mim. Então, todo mundo já faz essa correspondência. Vamos retomar? Na enciclopédia, entendida como um potencial suporte desse gênero, os verbetes trazem um conjunto de explicações com informações mais específicas de uma determinada área da ciência, com a intenção de instruir o leitor com conteúdos relacionados às produções de divulgação científica. Então, o verbete enciclopédico, ele está muito ligado à área da ciência, porque ali eu vou buscar esses conhecimentos da área científica. Agregando outros saberes. Os verbetes são textos, em sua maioria breves, possuem títulos destacados. Se você for na enciclopédia, você vai encontrar os títulos destacados. São organizados em enciclopédias em ordem alfabética, apresentam imagens que ajudam a explicar as informações do texto, coisas que o dicionário não tem, a não ser que seja um dicionário ilustrado. As imagens posicionam-se à esquerda e o texto à direita. Aqui nós temos também, para agregar aos nossos conhecimentos, né, novos saberes, uma coluna com hiperônimo e uma com hipônimo. Lembra que eu citei o nome, o hiperônimo de profissão? Aqui nós temos médico, flor, hortênsia, mas nós temos outras flores. Inseto, tem mosca, mosquito e outros que você pode consultar, pesquisar. E, no mais, sou grata pela sua participação, aluno, sou grata por sua participação, aluna. Se liga na educação
pois ela faz a diferença